Olá, pessoal. Para você que nos acompanha, boa tarde, tudo bem? Seguimos aqui nesta sexta quente, temperatura elevada, 24 graus, mas a sensação térmica é de mais de 30. E olha que nós estamos na sombra aqui, dentro de casa, né? Mas muito quente realmente aqui na região do ABC, neste 21 de janeiro de 2022. Seguimos informando, prestando serviços. Nesta edição virtual comigo, Leandro Amaral, os trabalhos técnicos, a produção dela, Bia Gomes e toda a equipe do Repórter Diário. E um momento de muita alegria, porque eu tenho a oportunidade aqui virtualmente de rever o Dr. Ciro Massi, médico psiquiatra, ao longo de todo 2020 e 2021, nos ajudando com explicações, dicas, orientações, e agora debutando aqui conosco neste ano de 2022. Ciro, seja bem-vindo mais uma vez, feliz ano novo, satisfação em revê-lo. Muito obrigado, Leandro, muito obrigado a todos. Aquele ano com muita paz, muita saúde, né? Porque tá feio, tá desafiante, mas não vamos falar que tá feio, tá desafiante, né? Mas as notícias, assim, têm sido relativamente boas. As pessoas estão avançando na vacina, estão se cuidando, né? Alguns lugares menos, alguns lugares mais, evitando o contato interpessoal. E vamos aguardar aí para o ano umas notícias melhores aí com relação à Covid. Verdade, Ciro, verdade, tem toda a razão. Ciro, mas a gente chegou até a falar ao longo de 2021 sobre a síndrome de Burnout, né? E veio de uma forma avassaladora, muita gente se queixando, relatando, você nos ajudando aqui a identificar, e agora virou doença ocupacional. O que muda com isso, Ciro? Era um agravante de saúde. Bom, primeiro, quem mudou isso foi a Organização Mundial da Saúde, né? Através do que estabelece um código internacional, ou seja, tem que ser seguido por todo o mundo que adota esse código de doenças, né? O código internacional de doenças. Então não é coisa de brasileiro. Às vezes eu tenho visto, mas isso é coisa brasileiro que inventou isso. Não, imagina, estou doido. Fala com o pessoal da Organização Mundial da Saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde, periodicamente, faz uma revisão daquilo que é doença, daquilo que não é doença, né? Então, no código anterior, no CID, Código Internacional de Doenças, a gente chama carinhosamente de CID, no CID 10, o burnout era um agravante, né? Agora não, agora ele mudou o código, ele virou uma característica de uma doença relacionada ao trabalho. Repetir pela terceira vez, ao trabalho. Então eu tenho visto aí algumas pessoas cometerem um equívoco, de falar, olha, burnout não é só no trabalho, né? Isso não existe, é por definição, né? É como se você falar, né, a Covid não é só por vírus, não existe, é o nome da virose, né? Você não pode chamar por nome. Então, assim, o burnout, número 1, foi considerado pela Organização Mundial da Saúde no Código Internacional em Doenças. É internacional, não é coisa de brasileiro. Número 2, ela está, por definição, relacionada ao trabalho, né? Então, você não pode correlacionar a outro cansaço, a outros quadros que não sejam relacionados ao trabalho. Por definição, é a definição, né? Você pode chamar de outra coisa, você não pode chamar disso. Terceiro ponto também é por que foi estabelecido isso de uma maneira diferente. Já não temos aí, por exemplo, estafa, ou estresse, ou quadro de ansiedade, de depressão, não. Essa definição, na minha opinião, porque tem muita gente que está contraditando, tá falando, mas por que fizeram um código só para burnout, né? Relacionado ao trabalho? Não tinha necessidade. Você já tem ansiedade, você já tem depressão, você já tem aquilo. Olha, na minha opinião também não, porque por definição, novamente, por definição, o burnout foi desencadeado pelo trabalho. Então, a especificidade do diagnóstico é exatamente essa, né? Isso está sendo muito importante, porque eu estou vendo muita, Leandro, mas muita desinformação, né? Então, assim, a ansiedade pode ser causada por muita coisa, né? O indivíduo, às vezes, não tem situação de nenhuma na vida dele e desencadeia transtorno ansioso. A depressão é a mesma coisa. Às vezes, o indivíduo não tem nenhum tipo de problema situacional e desencadeia a depressão. Agora, burnout é relacionado ao trabalho. Então, não dá para falar, não dá para misturar os conceitos. Às vezes você pode ter o que a gente chama de comorbidade, né? Dois problemas acontecendo ao mesmo tempo. Mas não tenha dúvida, é relacionado ao trabalho. Então, assim,
como é que é definido? É um desequilíbrio. Então vamos imaginar, vamos pegar esse nome, desequilíbrio. O que é uma coisa equilibrada? Você pensa numa balança, você pensa numa gangorra de criança, né? Então as crianças estão assim, andando para cima e para baixo, elas estão equilibradas, elas não estão paradas. Equilíbrio não significa parado. Quem está numa gangorra, por exemplo, né? Ela fica assim, fica balançando, mas está equilibrado, né? O desequilíbrio entre a demanda a demanda de trabalho e os recursos de enfrentamento do indivíduo, da pessoa, fazem com que a coisa fique muito, muito desequilibrada. Então, você está, de um lado você tem uma pessoa sentada, de outro lado você tem um hipopótamo sentado. Aí não tem como a gangorra funcionar, né? Então, o sentido do desequilíbrio é isso, não significa uma coisa estática, não, a coisa vai mudando, né? Até porque, se você pensar em realização pessoal, né, isso já está bem estabelecido também, você vai ser sempre um equilíbrio entre as demandas, entre os desafios que a vida te apresenta, aí não só o trabalho, estou falando de maneira mais geral, e os teus recursos, né? Se você tiver uma demanda muito baixa, um desafio na vida ser muito baixo, e a tua capacidade, né, o teu potencial for muito alto, você vai ficar absurdamente entediado, né? Porque você não está sendo desafiado. Já se os desafios forem excessivos e as suas capacidades estejam muito baixas, você vai ter sobrecarga, né? Vai ter uma sobrecarga. E se as demandas, né, as exigências estiverem equilibradas com as suas capacidades, você potencialmente entra num estado que a gente chama de fluição, né? Que é o que mais se aproxima do conceito de felicidade, né? Então você tem, vou dar um exemplo bem simples, você pode ter, por exemplo, alguém que está montando um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça de papel, montou, comprou lá 1000 peças, né? Colocou lá em cima da mesa. Então começa o desafio, e monta a ponta, e monta aqui, e monta ali. O tempo passa e você não percebe, né? Por quê? Porque o desafio que te foi apresentado, ele te faz perder a noção de tempo. Você entrou no que a gente chama de estado de fruição. Os videogames, os jogos que são feitos, né, eles são planejados, e muito bem planejados, para te colocar nessa situação, né? Você não vê o tempo passar. Quando você percebe, nossa, já foi tudo isso. Por quê? Porque equilibrou os desafios com as suas capacidades, que normalmente são progressivas. Tanto é que os joguinhos têm fases, né? Você tem uma fase aqui, você tem uma fase aqui, você tem uma fase... Então você vai querendo cada vez mais um nível maior de complexidade. Então, se você botasse isso na forma de um gráfico, estaria crescendo, né? De um lado aqui você tem o desafio e na linha aqui de baixo você tem as suas capacidades. E aí você vai crescendo. Bom, quando você aplica esse conceito especificamente para trabalho, eu estou insistindo muito, Leandro, porque está dando muita confusão. Me pergunta aqui, eu ser redundante, mas tem muita gente falando que não tem nada a ver, né? É só relacionado ao trabalho, né? Então, assim, se você tem uma demanda de trabalho muito forte, uma exigência muito forte, as suas capacidades não tiverem a altura daquela necessidade, você entra num estado de desequilíbrio, num estado de sobrecarga, né? Então, basicamente é isso. Agora, atribuir também, a gente vai falar mais disso, Leandro, atribuir somente ao trabalhador, né, a uma falta de capacidade dele, é uma sacanagem. São dois. Você tem de lado a demanda, a sobrecarga, né, a exigência, melhor dizendo, que é feita pelo trabalho, de maneira geral, e você tem as aptidões do indivíduo, né? Então, não é uma questão tão simples assim. A gente tem que avaliar diversos fatores, Leandro. Ciro, e é importante essa sua fala inicial, até para usar esse seu próprio exemplo da balança da gangorra, olhando a curva do número de casos e até pela sua própria experiência de atendimento no dia a dia. Pode-se dizer que a gente já atingiu o platô, essa curva se estabilizou ou continua crescente o número de casos? Agora, com esse retorno do home office, muita gente voltando ao presencial também, ou mesclando, ainda tem uma curva muito crescente, Ciro?
Bom, então assim, a gente tem que ter sempre em vista que a minha experiência pessoal profissional ela é muito restrita, ela não tem validade científica, né? A gente tem, até porque como esse diagnóstico acabou de nascer, nós vamos ter que se esperar um bom tempo para ver o que está acontecendo no Brasil, no mundo, de maneira geral, se isso está ocorrendo, porque até agora não era dado esse diagnóstico. Então, como é que vai ter estatística dizendo o burnout aumentou, o burnout diminuiu, se o diagnóstico simplesmente não era catalogado, né? Se ele não era chamado pelo seu nome. Então, nós vamos ter que aguardar um pouquinho. Agora, a minha impressão pessoal, como psiquiatra que atende classe média, média alta, olha, é que aumentou. Né? Então, assim, eu tenho atendido mais pessoas. Por outro lado, eu até agradeço a oportunidade de estar esclarecendo algumas coisas de burnout, porque com uma divulgação, né, inicial, as pessoas estão muito confusas e assim, tudo virou burnout. Então, o indivíduo tem ansiedade, tem crise de pânico, tem burnout. Mas não tem nada a ver com o trabalho. Não, mas não interessa, não é só relacionado ao trabalho. Então, está uma confusão. É só relacionado ao trabalho. É só relacionado ao trabalho. Aumentou? Eu acredito que sim. Então, você veja, fatores que a gente já citou, que você conhece bem, o trabalho em casa, né? Ele facilita muito, eu mesmo faço muitos atendimentos domiciliares à distância, né? Sempre que eu posso, facilita, né? Evita contato, mas aquelas reuniões infindáveis, na verdade foi a nossa primeira pauta, né? Uma das primeiras pautas que nós tivemos aqui, né? Que a gente fez, que é a exaustão, até criaram lá o termo, né? Exaustão de reunião virtual, que realmente cansa muito. Se vocês fuçarem aí no YouTube, né, na IDTV, nós conversamos sobre isso, listando uma série de aspectos que estava gerando essa fadiga, que nós não chamávamos de burnout na época, mas já é um indicativo do burnout. As reuniões virtuais, tudo muito novo, as pessoas sem saber direito, né, como se comportar numa reunião virtual para não se cansar tanto, para não ter maiores desgastes. O medo dos empresários e dos diversos níveis de gestão da empresa com o faturamento, né, a coisa realmente apertou muito, e isso pode gerar uma sobrecarga no funcionário de coisas que não poderiam estar acontecendo, né? De assédio, metas excessivas, cobrança muito agressiva, uma competitividade insana, né? Infelizmente, isso aconteceu mesmo, né? Em diversos setores, assim, porque o pessoal estava com água no pescoço, né? Então, realmente apelou. Então, se a gente voltar aí para um conceito de burnout, é importante a gente lembrar, né, Leandro, que são três dimensões. A primeira é uma exaustão emocional, é um esgotamento, não é um esgotamento só físico, não é um indivíduo que correu uma maratona e vai dormir 3 dias, né? Mas é uma exaustão emocional, é como se o indivíduo tivesse sugado das suas próprias capacidades de enfrentamento. Vem daí, aliás, o termo burnout, né? Porque burn significa queimado em inglês, né? Out, queima totalmente. É como se fosse um fósforo que foi riscado. Risca um fósforo, ele queima, né? Ele fica totalmente chamuscado. Isso é o burnout. Então a pessoa vira esse bagaço, perdão da expressão, esse bagaço, né? O tratamento é difícil, não é complicado, ele vira um bagaço. Então a primeira característica do burnout é essa exaustão, esse esgotamento, esse queimado, né? O segundo ponto é o cinismo, a agressividade, né? Na verdade, você percebe muito claramente, porque há uma diferença, isso é fundamental. As pessoas falam assim, nossa, era uma pessoa tão gentil, uma pessoa tão bacana, agora, cara, você não pode falar nada com ele. Ele está agressivo no trabalho, ele sabe, ele está cínico, está irônico, tá, sabe, não aceita a crítica de ninguém, qualquer coisa que você fale, ele parte, né, para uma agressão verbal, para um cinismo. Na verdade, o que está acontecendo? O cérebro, como ele está nesse estado de esgotamento, ele não aguenta mais, ele muitas vezes não consegue, né, modificar as fontes, não tem solução para aquele tipo de situação, e ele cria uma reação automática de diminuir o input, de diminuir as coisas, os eventos, os acontecimentos que estão chegando. Como é que o cérebro faz isso? Coitado, ele não tem recurso, né, para falar isso claramente. Ele deixa a pessoa muito cínica, né, deixa muito irônica. Inicialmente até foi chamado esse sintoma de despersonalização, porque é interessante relembrar
Leandro, que o burnout foi descrito pela primeira vez em profissionais de saúde. Na verdade, ele era um termo praticamente restrito aos profissionais de saúde. Só depois que ampliou esse conceito, outros ramos profissionais foram incluídos, é que ele passou a ser considerado dentro do Código Internacional de Doenças. E o terceiro ponto é a baixa realização profissional, né? O indivíduo não dá conta do seu trabalho, ele simplesmente não consegue atuar como ele atuava antes. E aí tem até uma armadilha do destino, vamos chamar assim, que é o seguinte: o burnout muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes ele acontece em pessoas que são muito perfeccionistas, em pessoas que são muito conscienciosas, que gostam de fazer seu trabalho muito bem feito. Então ele trabalha com muito afinco, tem lá as suas dificuldades que até outras pessoas poderiam ter, mas ele não aceita, né? E ele se esforça demais. Aí ele entra em burnout, ele entra nessa exaustão, ele entra nessa autocombustão, sua produtividade vai cair. E aí, quando ele percebe isso, como boa parte da sua identidade está baseado no seu trabalho, na sua produção pessoal, ele trabalha mais ainda, o que só piora o quadro, né? Então, nesse equilíbrio aí, nessa balança, isso é bem, mas muito importante frisar, eu vou fazer mais uma vez, é como se fosse uma gangorra. De um lado estão as condições de trabalho, as condições da empresa. De outro lado estão os recursos do indivíduo, são as suas possibilidades individuais. Você não pode, repito, não pode avaliar só um dos lados, né? A ansiedade, transtorno de ansiedade, você pode falar só o indivíduo a depressão. Burnout não. Quando você fala de burnout, né, na parte que cabe ao médico, o primeiro passo é o diagnóstico. Fala, isso é burnout. Agora, as condições de trabalho, outros profissionais vão ter que avaliar, Leandro, mas eu quero manter essa imagem da gangorra, tá? Me perdoe a insistência, né? São duas forças, que são as forças individuais, né? As características individuais do indivíduo, até mesmo sua capacidade de enfrentamento de dificuldades, por um lado, suas características de personalidade, e, por outro lado, as peculiaridades da empresa, né? O que está acontecendo na empresa, Leandro? E aí, Ciro, já ouvi muita gente no dia a dia, até erroneamente, e pela tua própria observação anterior, pessoal falar o seguinte: essa síndrome é aquela pessoa que não tem capacidade, ela não aguentou a pressão, não aguentou o rojão. Como responder esse tipo de fala, Ciro? Na versão curta, vai catar coquinho. Né? Isso é um absurdo, né? Isso é um abuso, né? Isso é um abuso. O assédio moral já começa por aí, né? Isso é um assédio. Então, assim, existem diversas peculiaridades no indivíduo. Você não pode julgar, para usar uma frase clássica, né? Você não pode julgar um peixe pela capacidade que ele tem de subir em árvores. Então, assim, é obrigação da empresa já fazer a seleção, já ver as capacidades, os talentos, como se diz no mundo empresarial, para o que o indivíduo tem, né? Senão ele não vai dar conta. Além disso, existem fatores como assédio moral, metas absurdas, né? Ou metas que vão contra os princípios morais daquela pessoa, né? Cobranças muito agressivas, uma competitividade, trava-língua, hein? Competitividade absurda, né? Predatória, onde as pessoas não mantêm respeito. Isso é da cultura da empresa. Tem empresa que não aceita isso. Tem empresa que fala: olha, você não pode desrespeitar o outro, né? Você tem que competir, você tem que mostrar o seu melhor, mas você não pode puxar tapete, você não pode sacanear, você não pode desrespeitar as pessoas, né? Existem empresas que não, olha, vale tudo. Né? Não interessa, porque a única coisa que eu vou ver é o resultado final, são os números. Né? Então, essas pessoas, infelizmente, tem uma crueldade nisso. Né? Quanto mais menos humana, vamos chamar assim, né, a pessoa, maior a sua capacidade de resiliência. Né? Isso foi uma coisa que foi observada pelo Viktor Frankl, foi um dos primeiros que notou isso. Viktor Frankl foi um psiquiatra de Viena, né, ele era judeu, ele foi preso num campo de concentração e ele olhou assim as coisas e falou: cara, eu não vou aguentar, eu vou morrer aqui.
né? Então ele passou a ver o que seria possível, como é que as pessoas que sobreviviam a uma dificuldades extremas, o que elas tinham, né, em comum. Então o que ele percebeu foi que a resiliência, né, o campo de concentração, uma situação extrema, né, que muito era ao sentido que as pessoas davam para suas vidas, né? Então o que ele percebeu foi assim: olha, se eu conseguir dar um sentido aqui para esses desafios terríveis que eu estou assistindo, talvez eu sobreviva. E ele passou a imaginar que ele estaria dando palestras, depois que acabasse a guerra, né, para pessoas, para ensinar como é que os outros sobreviviam. E foi assim que nasceu a logoterapia, que é uma forma de psicoterapia, do Viktor Frankl, né? E assim, no livro dele, ele fala: olha, eu estou falando muito dessa resiliência, dessa capacidade, mas você não imagina o seguinte: olha, nem sempre a resiliência, a capacidade ela é amoral, não é imoral, ela é amoral, não tem nada a ver com a moralidade. Eu cansei de ver, ele dizendo, eu cansei de ver pessoas de péssimo caráter que sobreviveram com muito mais facilidade ao ambiente agressivo do que outras que eram mais sensíveis no sentido de possuírem mais empatia, de possuírem valores humanos, de considerarem mais as pessoas. Então isso acontece, se isso acontece num campo de concentração, você imagina, você pode extrapolar tranquilamente para um ambiente de fabril, para um ambiente de corporativo, né? Então, assim, não cabe essa frase. Isso, na minha opinião, isso já é assédio, né? Porque existem peculiaridades de alguns tipos de pessoa que a tornam mais sensíveis, né? Isso não quer dizer que ela seja pior, não. Ela tem uma certa peculiaridade, né? Então, essa é uma discussão, Leandro, muito bem levantado, porque isso vai dar muito pano para a manga, né? Vai dar muita discussão. Mas por que no mesmo ambiente você tem lá 100 pessoas trabalhando, por que só 5 desenvolveram burnout? Será que é um problema específico dessa pessoa? Então, assim, quando passa a ser problema institucional, o médico não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, eu estou restrito ao diagnóstico de burnout. Mas o que deve ser sempre investigado são as condições tanto individuais quanto coletivas a que a pessoa foi exposta. Então, existem condições que podem estar tirando essa pessoa do eixo, né? Tá desbalanceando, porque faltou a ela, por exemplo, uma orientação sobre o que a gente chama de soft skill, das capacidades mais genéricas de relacionamento interpessoal, por exemplo, né? Agora, a empresa propiciou tudo para que ela pudesse, né? Deu treinamento para isso, né? Para ela poder encarar isso. Será que a empresa tem uma cultura que respeita a diversidade entre os diversos, entre sexo, entre cor de pele, entre grau de instrução, né? Ou será que não, né? Então, quanto mais a empresa valorizar a diversidade, mais fácil vai ser para as pessoas serem respeitadas internamente, né? Eu achei o argumento de uma empresa aí que fez uma seleção recente. Ela falou: olha, para a gente é o mais interessante possível que tem uma diversidade aqui dentro, porque essas pessoas representam o universo dos nossos compradores. Se eu tivesse só um tipo de pessoa aqui dentro, eu não vou ter cabeça para entender o que está acontecendo com todos os nossos clientes, né? Então, se não for uma questão moral, nem acho que seja necessário isso, é uma questão pragmática mesmo, né? Das empresas terem uma cultura de respeito à diversidade, né? Que inclui também a sensibilidade individual. Então, é mais ou menos, Leandro, como você pensar, anos atrás, na inclusão das doenças profissionais com exigência de equipamento de proteção individual. Então, se a gente lembrar aí de muitos e muitos anos atrás, as empresas não sobe no telhado, né? Sobe. 100 subiam, 4 caíam e morriam, ou se acidentavam. Então se esses 4 caíram, é porque eles não eram fracos, né? Eles não estavam qualificados ou deram bobeira, e o resto não. O resto é que não caiu. Esses são os bons, né? De certo modo, nós estamos, quando você fala isso, que só as pessoas fortes, ou só as pessoas fracas que tiveram burnout, é como comparar 100 indivíduos que subiram no telhado, lá numa altura, sem equipamento de proteção individual,
e 5 caíram. Não, ele caiu por diversas circunstâncias. Talvez ele tenha caído porque aquele dia choveu, ele escorregou, né? Porque ele estava cansado, cheio de problema pessoal, não quis levar isso para a empresa, enfrentou as suas dificuldades, mas estava mais distraído. Usando essa metáfora, quanta gente não está aí enfrentando dificuldades pessoais, mesmo assim está trabalhando, enfrentando, cumprindo as suas obrigações, mas claro, já está um pouco fragilizado, né? Ele já chega numa situação complicada. Então, acho que nós estamos num momento até histórico, eu diria, de não imaginar equipamentos de proteção individual apenas para proteção física, mas nós vamos começar a imaginar instrumentos de proteção emocional, né? Não apenas para atender quando a coisa quebrou, que já é bom, né? Uma assistência aos pacientes que tenham transtorno emocional é excelente, mas acho que promover a saúde, promover a capacidade mental, promover, e isso inclui, não é apenas individual, repito, é toda a coletividade que tem que estar envolvida nisso dentro da empresa, vai ser muito bacana. Eu acho que é uma grande oportunidade, Leandro, na minha opinião. Corresponde a isso, a você deixar as pessoas, aos funcionários, simplesmente estarem à mercê do tempo, sujeitas a acidentes do trabalho, sem o cuidado com o chão de fábrica, sem o cuidado com a sinalização, sem o cuidado com o treinamento, sem o cuidado com o uso de equipamentos de proteção individual, e agora, no ambiente mais moderno, não, tudo sinalizado, tem treinamento antes, tem equipe de socorro, tem o equipamento, perdão, que realmente te protege. Aguinha, tá muito quente, eu tô falando muito. Ah, tá certíssimo, Ciro. Tem que hidratar mesmo. Tem que hidratar. Então, assim, eu acho que o momento é histórico. Eu tô adorando, né? Eu tô achando bem. E olha, eu já adianto que eu não tenho conflito de interesse. Eu não sou médico perito, eu não faço peritagem, eu não ganho um centavo para atender isso, então eu não sou favorável por causa disso. Eu estou falando por dever de consciência e pela minha formação profissional, porque para mim não vai mudar nada na minha vida, no consultório. Mas acho que é um momento histórico desse. Então, enquanto você tinha pessoas que se acidentavam fisicamente, sem nenhum tipo de proteção, e aí se falava, né? Bom, se é tão perigoso, se 100 passaram pelo mesmo ambiente e só 5 quebraram a perna, o problema é desses 5 que quebraram a perna. Opa, pera um pouco, não é assim, né? Então se tornou obrigatório equipamento de proteção individual, treinamento, sinalização, equipes, enfim, né? Todos esses cuidados que espero ver aí, talvez minha geração não veja, mas para a próxima geração a gente tem aí equipes, tem cuidados tão extensivos e tão bacanas como são feitos com a prevenção das doenças, das lesões físicas, Leandro. Boa. Ciro, obrigado pela gentileza. Feliz 2022 mais uma vez. Até a próxima, se Deus quiser. Ótimo 2022, Ciro. Para todos nós, a sorte, boa sorte. Tchau, tchau.